Nutrição no futebol de alto rendimento, o combustível da alta performance. Este é o tema hoje aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para falar sobre este tema hoje, nós temos ele, o nosso convidado, Guilherme Rios, que pertence à equipe de nutrição do LEC, do Londrina Esporte Clube. Peço que vocês fiquem com a gente aqui e a gente já volta com esse tema logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje vamos falar sobre um dos pilares invisíveis da alta performance no futebol, mas que faz toda a diferença nos resultados. E para falar sobre isso, hoje nós vamos falar aqui com o Guilherme Rios. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Tudo certo. Ele faz parte da equipe de nutrição do Londrina Esporte Clube, o nosso time aqui, o time da nossa cidade. E ele vai falar para a gente a respeito aí da nutrição, né, que eles trabalham com a nutrição com os atletas de alta performance. Tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo bem. Guilherme, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da nutrição para os atletas de alto rendimento e os vários atletas, como que funciona esse trabalho de nutrição dentro de um time de futebol, qual a importância da nutrição? Então, quando a gente vai falar sobre a nutrição no futebol e em qualquer outra área, a gente já fala do nome dela. Sim. A própria nutrição vai ajudar a nutrir aquela pessoa e já marcando aquele objetivo que a gente tem, que é dentro do futebol, melhorar a performance dentro das 4 linhas. Sim. E auxiliando junto, obviamente, com a saúde. Sim. Durante a graduação inteira, a gente sempre vai batendo nessa tecla de ter sempre aquele cuidado e aquele zelo pela saúde, sim, em primeiro lugar. Sim. Em seguida, a gente coloca o suplemento, aquele a mais para o atleta de alto nível que vai ter aquele melhor... Aquele start, né? Isso, para os resultados. E a nutrição, né, Guilherme, ela faz toda a diferença. Como eu fiz a chamada aqui, muitas vezes num jogo de futebol a gente vê ali os resultados, a gente só quer ver os resultados e esquece que por trás de tudo isso existe um fundamento. E a nutrição, ela é parte fundamental nisso, né? Fundamental. Porque o atleta, ele precisa, além de ter uma boa saúde, mas tudo isso, a performance, o resultado, vem de uma boa alimentação. E aí é o papel de vocês ali dentro do time, né? Exatamente. A nutrição no futebol, o futebol em si, ele já mexe com muitos números. Sim. O jogador, ele tá virando meio que um maratonista, a gente brinca até, porque ele corre muito. Sim. Há uns anos atrás ele já corria uma quantidade legal, mas sim, aumentou muito esse número. Sim. E devido a isso, tá meio que virando um esporte de endurance. Certo. E levando isso em consideração, a gente puxa sempre a resistência daquele atleta, a nutrição voltada para essa resistência também, para ele melhorar o desempenho ali dentro do campo e ter um melhor resultado de acordo com a posição que ele tem, que é imposta a ele naquele jogo. Certo. E dentro do trabalho de vocês, dentro do trabalho multidisciplinar, a nutrição, o trabalho de vocês é muito atrelado ao trabalho dos preparadores físicos, né? Exatamente. Para que vocês consigam atingir e saber o que o preparador físico, que até mesmo os treinadores, quer desses atletas, né? Isso, exatamente. Lá a gente tem uma hierarquia. Certo. Que primeiro começa no técnico, passa para os preparadores físicos, fisioterapeutas. Sim. Também, aquele trabalho preventivo que é Sim. muito importante. E chega na nutrição com aquela parte de nutrir o atleta de acordo com o objetivo que a gente tem do clube inteiro. Legal. Então, assim, ali, o primeiro contato com vocês para melhorar a performance do atleta, voltada na parte nutricional, vem do treinador ou vem dos preparadores físicos? Vem do treinador, porque a gente pega aquele objetivo dele na primeira entrevista da temporada, que a gente conhece, né, do lado de fora ali. Sim. E os atletas que estão chegando ao time, é isso? Exato. Todos os atletas que a gente vai trabalhar, a preparação ali, o que está por trás dos atletas também, né? Toda a diretoria do clube, tá. Alinha todos os nossos objetivos em conjunto com eles
e em seguida a gente faz o nosso plano de ação durante a temporada inteira. Certo. E a gente está falando de jogadores profissionais, né? As dietas, a tabela nutricional, elas são feitas individualmente para cada um deles? Como funciona isso dentro de um time de futebol? Porque são vários atletas, é um time grande, né? São várias pessoas. Como vocês conseguem distribuir essas dietas? Como vocês analisam atleta por atleta? Como que funciona isso? Quando a gente fala de nutrição ou qualquer outra área da saúde, Sim. a gente sempre vai para o lado individual. Certo. Na nutrição nunca vai ser diferente. Perfeito. Dentro do futebol fica um pouco mais difícil pela quantidade de atletas que a gente trabalha, que são em torno ali de 30 a 40 atletas, então fica um negócio meio que industrial. Certo. Uma dieta e uma suplementação meio que geral, Tá. porém visando, o atleta tal, ele sente mais cãibra, então a suplementação tem que ser diferenciada. Certo. Ou a dieta para um atleta que precisa ganhar mais massa muscular, a gente faz também o individual. Certo. Mas sempre voltado para o clube e para o time. Certo. Sempre fechado, né, naquele núcleo ali, Certo. para não ter nenhum desvio e nenhuma falha, nessa falha nisso. Certo. E aí, Guilherme, o clube, a parte alimentar é toda por conta do clube. Ou os atletas, cada um cuida da sua alimentação, eles têm um plano de alimentar e cada um vai cuidar da sua alimentação, ou o clube gerencia tudo isso? Isso daí é muito individual de clube para clube. Tá. Ali no Londrina, eles trabalham... O clube fornece as refeições, tá. Algumas das refeições, né? Certo. Não todas. Certo. E os atletas também são livres para poder comer fora ali, tá. Almoçar em casa, Sim. jantar em casa, sem problema nenhum. Sempre cuidando daquela parte física dele, né? Tá. Porque ele não pode exagerar em época de jogo, tá. em época de competição, porque o calendário, como a gente sabe apertado. aqui no Brasil, é muito apertado, 2 a 3 jogos por semana. Sim. Então, a nutrição ela vai ser passada como uma aula para o atleta. Sim. Para ele levar para casa dele e continuar fazendo o que ele faria no clube. E vocês sempre estão supervisionando isso. Independente se o atleta ele come no clube ou ele come fora, vocês têm sempre essa supervisão se o atleta está na dieta, além de tudo, essa avaliação. Porque vocês fazem uma avaliação nesses atletas, junto com os preparadores. Exatamente. Esse trabalho ele começa no Thiago Conceição, tá. que é o líder da equipe, tá. onde tem outros assistentes, como eu, certo. que podem auxiliar ele nas refeições, por exemplo, que a gente vai para o hotel com os jogadores quando o jogo é em Londrina mesmo, fica na concentração com os atletas nas refeições, certo. Aí cada um fica em uma refeição, acompanhando os jogadores para ver o que eles estão comendo, qual que é a seleção de alimentos ali. A necessidade de cada um. A necessidade de cada um, exatamente. Uhum. Para ter aquele objetivo único, Sim. que a gente já tem desde o começo da temporada, como eu já tinha falado. Sim. E, Guilherme, a alimentação deles, elas vão variar de acordo com os jogos e durante a semana nos treinos, ou vocês têm essa variação? Tipo, existe uma tabela nutricional e uma planilha de alimentação para os treinamentos e uma planilha especial para os jogos, ou não? Normalmente, a gente trabalha com um cardápio para o clube, que é o Thiago que faz, né? Tá. Ele faz o cardápio para passar para a cozinha. Tá. Todas as refeições que os atletas fazem lá é o cardápio que foi feito pela nutrição. Sim. E daí, durante os jogos, a gente passa também para jogo hotel, quando vai ser fora da cidade, passa pela nutrição para alinhar no hotel. Passar com o hotel, faz esse alinhamento. Sim, ali para não ter nenhum desvio de cardápio. Tem a fiscalização também, a mesma coisa. E não muda porque, como eu falei, é muita gente e o trabalho fica um pouco mais restrito nisso, né? Exatamente. E aí a gente vê a importância da nutrição, porque tem todo um esquema por trás, que a gente até falou aqui, né? Que é um trabalho invisível, mas que faz toda a diferença. A importância da nutrição para ter esses resultados. Então, assim, é alinhado quando vai viajar, é alinhado com o hotel, é alinhado com quem vai cuidar das refeições dos atletas. Vocês, praticamente o tempo todo, em cima de ver como os atletas estão se cuidando, como estão se alimentando, para que realmente consigam atingir os objetivos. Então, tamanha
é a necessidade e a importância da nutrição, né? Exatamente. E, Guilherme, a gente está aqui falando sobre atletas, né? A gente está falando de nutrição para atletas, do comportamento nutricional e alimentar do atleta. Mas é importante você salientar aqui para o pessoal que nos assiste que a alimentação e a nutrição ela é super importante. Porém, o trabalho que é feito na dieta de atletas é completamente diferente do trabalho que é feito para uma nutrição de pessoas comuns, né, que não são atletas. Exatamente. Sempre bom lembrar que o jogador profissional não é o jogador de final de semana. Bom falar isso. Porque a nutrição vai ser muito diferente, o fator energético vai ser muito diferente, a quantidade, a qualidade do alimento, a preocupação que ele tem que ter, tem que ser excepcional. Sim, tem que a ser 100%. exigência é maior, então o consumo também é maior, né? Exatamente. Fora a pressão que existe do clube para aquele resultado daquele atleta. Exato. Então, voltado tudo isso, além de ser a profissão do atleta, comer bem, treinar bem, dormir bem, Sim. Ele precisa ter essa consciência de que ele vai ser exigido, porque é a profissão dele, como Sim. qualquer outra. Sim. E a pessoa que não é o atleta, ela também não pode se exigir de ser um atleta. Tanto, exatamente, porque muitas vezes a gente vê aí nas academias, vê as pessoas comuns querendo ter uma alimentação e uma vida de atleta sem ser atleta. E às vezes acaba se prejudicando. Porque vai ali, de repente pega na internet lá, a dieta do jogador X, e começa a fazer aquela dieta. E às vezes ela não vai ter esse resultado. Primeiro porque o que você terminou de falar aqui, se dentro de um time essa dieta ela é praticamente personalizada, imagine se eu pego a dieta de uma pessoa, de um atleta, e começo a fazer. Muitas vezes eu consigo até ganhar peso, engordar, né? Sim. Porque assim, o atleta ele tem um consumo calórico muito alto, então provavelmente a alimentação dele também vai ser maior. Se eu não sou atleta e eu faço essa alimentação, provavelmente eu vou consumir mais calorias e posso engordar, não Exatamente. é? Então, assim, não é conveniente copiar dietas de atletas. Não, nunca vai ser conveniente, até pelo fato da suplementação. Quando a gente pega esse gancho de suplemento, ele também, às vezes, não funciona para pessoas normais, porque ela não se exige ao máximo para precisar e ter a necessidade de usar aquele recurso. Sim. O atleta, ele toma diversos suplementos, Sim. porque ele já está no 100% dele, ele precisa buscar um a mais. Sim. A pessoa comum, ela vai ali no 70%, quando ela está muito bem, ela busca um 80%. Sim. Então, aquele suplemento ali, ela ainda tinha muita lenha para queimar. Sim, e que não é consumido. Exatamente. Ou vai ser desperdiçado, ou vai jogar fora, né? Ou vai servir como uma reserva, e essa reserva acaba ganhando peso. Em gordura ou outro acúmulo, né? Sim, de líquidos. Sim. Então é importante as pessoas terem essa consciência que atletas, eles têm uma vida de atleta, um estilo de vida diferente, né, Guilherme? Exato. E tudo é conduzido para o objetivo deles. As pessoas comuns, elas precisam também procurar alguma coisa, mas que condiz com a rotina delas, né? Exato. Para que os objetivos de cada um deles sejam alcançados da melhor forma possível e sempre com acompanhamento profissional, né? Sempre com acompanhamento. Até quando a gente pega outros esportes, são muito diferentes. Sim. A gente pega um lutador, um fisiculturista, Sim. um jogador de futebol ou de basquete ou de qualquer outra modalidade, a nutrição ela vai mudar muito. Sim. A nutrição esportiva ela vai variar demais porque, por exemplo, os jogadores estão virando quase maratonistas. Sim. Então, levando isso em consideração, eles ainda não são maratonistas porque eles ainda têm o esforço de saltos, mudança de direção, tem os intervalos ali entre Exato. os tiros Sim. que eles dão, a posição dele, às vezes estratégias de jogo. Exatamente. Então, tudo isso vai mudar a parte nutricional daquele atleta voltado para aquele objetivo. A mesma coisa quando leva para o público comum. Sim. Que vai ter a necessidade dele durante o dia, durante o trabalho, se ele trabalha num trabalho mais pesado Exatamente. ou num escritório que é mais leve. Exato. Se ele usa mais a parte física ou a parte intelectual, tudo isso vai mudar porque a necessidade
vai ser conivente, né? Sim, e foi muito bom você tocar nesse assunto, a questão da parte intelectual, porque a alimentação, ela influencia na parte mental dos atletas, principalmente os atletas que sofrem uma pressão muito grande nos jogos, né? A gente está falando de futebol, que aí é o amor de todo brasileiro, né? E aí eles sofrem uma pressão muito grande psicológica. E a alimentação, ela ajuda nesse fator de ajudar nesse equilíbrio psicológico, na parte mental do atleta? A nutrição, ela vai ser muito importante nessa parte também, porque o atleta, além dele sofrer muita pressão, ele tem as posições diferentes dentro do gramado. Sim. Não dá para fazer a mesma dieta que faz para um goleiro para um meio de campo. Sim. O meio campo está correndo ali entre 13 e 15 quilômetros por jogo. Certo. O goleiro já não corre tanto. Mas o goleiro tem outras funções que o meio campo não tem. Sim. Então, a parte de raciocínio do atleta, ela precisa ser voltada para a nutrição, para a preparação física também, para a fisioterapia, porque daí ele está com um trabalho excelente nos bastidores. Sim. E ele tem um resultado execução excepcional. Na hora dos jogos é o melhor possível. Se torna uma consequência, né? Sim, sim. Um trabalho bem feito. Sim. E aí você disse também que vocês trabalham com a suplementação. Essa suplementação também ela é individualizada de acordo com os posicionamentos desses jogadores dentro do campo. Como funciona a parte de nutrição? É para todo mundo ou é realmente só para aqueles jogadores que estão precisando suplementar? Porque outros nutricionistas já vieram aqui no nosso canal, já falaram que a suplementação, ela é realmente suplemento, ela não é a parte alimentar. Então, se está faltando alguma coisa, ela vai entrar para suplementar. No futebol também é assim? Vocês têm a suplementação para todo mundo ou cada um é uma suplementação diferente, se necessário? Como funciona? No futebol a gente tem alguns suplementos que são para todo mundo, sim, são gerais. Sim. Porque daí vai envolver aquela necessidade do clube mesmo, daquele time em específico. E do campo também, né? Do esforço que ele vai ter. Por exemplo, o Whey Protein, porque ele precisa de uma quantidade maior de proteína. Sim. Por causa da degradação que acontece durante o esforço que ele faz. Sim. Isso daí é meio que... Geral, porque daí vai ser o mesmo esforço para todos. Sim. Tem o treino de academia antes de ir para o gramado. Sim. Então a gente vai ter outros estímulos além do futebol e do específico para futebol. Esse atleta também entra na parte individualizada, porque daí tem um ou outro que sente mais cãibra no final do jogo, que daí volta naquela parte que eu já falei, que a suplementação para ele é um pouco diferente, a gente entra com cálcio, um esforço maior, então precisa entrar com uma suplementação diferenciada, né? Exatamente, fazer a hidratação corretamente daquele atleta, que entra como uma suplementação, não deixa de ser, e já voltado para a nutrição, certo, que é uma alimentação também. Todos os atletas que se sentem melhor sem a suplementação, eles têm esse respaldo do clube de que não precisa. Certo. Mas os atletas que a gente vê uma necessidade maior, eles fazem o uso do suplemento. A gente faz os exames também quando precisa ver alguma coisa de diferente para melhorar aquele rendimento daquele atleta. Sempre bate nessa... E olha que interessante que você está falando, porque muitas vezes as pessoas entram, a gente está falando aqui de atleta, de alto rendimento, mas a gente vê dentro das academias. Muitas vezes as pessoas entram na academia, elas nem começam a treinar e elas já querem tomar alguma coisa. Então elas querem tomar suplemento, elas não sabem nem para que serve, se elas realmente têm a necessidade de tomar e já está gastando dinheiro comprando aquele monte de coisa que muitas vezes não vai servir para nada, só vai jogar dinheiro fora e desperdiçar. E aí você fala aqui pra gente que os atletas, nem todo mundo faz a suplementação, e vocês têm, além da avaliação, exames que realmente vai comprovar se esse atleta necessita ou não de suplementação, né? Porque eu acho que o mais correto mesmo é a alimentação integral, né? A alimentação como um todo. E aí vocês vão fazer essa avaliação, esses exames, para ver se esse indivíduo precisa de suplemento. E a mesma coisa a gente tem que voltar aqui para o nosso público que é da área, que é o pessoal da saúde, que antes de qualquer iniciativa de suplementar,
tem que passar por um profissional, né? E fazer exames, fazer uma avaliação para realmente saber se ele necessita, né, Guilherme? Exato. Tem alguns suplementos que a gente já pode sem exames, Sim. que daí é no caso da proteína. Sim. Alguns casos a gente sabe se precisa ou não do ômega 3, se a gente já sabe de um histórico de outros exames que ele já fez. Já fez. Mas a maioria dos suplementos é sempre bom ter aquele exame em mãos. Alinhamento com os profissionais, né? Exato. Assim, não fazer nada de cabeça, não fazer nada por conta, sem saber se realmente tem a necessidade, né? Porque até existem estudos, né, Guilherme, que provam que pessoas com excessos, tipo assim, ingerindo mais vitaminas do que necessário, mais proteína do que necessário, também correm riscos de saúde, né? Exato. Tem os suplementos que, em excesso, a gente vai ter diversos problemas. E então a gente tem que ser um número exato, nem de mais, nem de menos. Sim. Porque daí ele alcança aquela homeostase que a gente sempre está estudando também, para ter o melhor resultado na função que a pessoa quer. Sim. Se é uma musculação, um crossfit, uma corrida de rua, todo o suplemento vai funcionar para aquela individualidade daquela pessoa, sem entrar em questões de excesso. Sim. E nenhum risco, né? Nenhum risco. Sempre o benefício maior que os riscos, né? E sabemos que o esporte de alto rendimento, ele impacta direto na saúde do atleta. O atleta, ele precisa estar muito bem de saúde para que ele tenha os seus rendimentos, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. E a alimentação correta, ajustada e balanceada, ela faz toda a diferença nisso, né? E fala pra gente um pouco sobre isso, Guilherme. Essa necessidade realmente, porque aí a gente estava falando até há pouco que parece que a nutrição ela é invisível, mas não é. Então ela faz toda a diferença para que o atleta tenha mais saúde. Porque se ele não tiver uma saúde alinhada, ele não consegue ser um atleta de alto nível, né? Exatamente. A saúde em primeiro lugar sempre. Porque sem saúde, aquele atleta ele vai se lesionar, ele vai ter outros problemas ali de falta de disposição até. Sim. Que não vão capacitar ele para ter aquele rendimento que a gente procura, aquele resultado que a gente quer. Sim. E a suplementação, a nutrição e a hidratação ali são os pilares, né, que a gente usa para respaldar aquele atleta na função dele e deixar a saúde dele sempre ok, para ele desenvolver ali o que ele foi imposto para ele. E você falou bastante aqui sobre a hidratação. Toda vez que a gente fala, só se fala, vem na hidratação, hidratação, hidratação. E muita gente, Guilherme, que eu conheço, inclusive tem vários alunos meus que eu puxo a orelha, que não gostam de tomar água. O que a gente faz nessa situação? Lá no futebol você também tem essa situação de atletas que não querem tomar água, que não gostam. E aí, na verdade, às vezes a gente tem que obrigar essas pessoas a se hidratarem. Porque não adianta nada você entrar com uma boa alimentação, né, com uma boa suplementação, se não tem o transporte de tudo isso. Exatamente. Não é verdade? Então fala pra gente aí a importância dessa hidratação. Então, no clube a gente não é tão regular igual no público geral. Os atletas sentem sede devido ao esforço que é muito grande, né? Que é grande, né? E então a gente não tem tanta dificuldade. Quando o atleta fala de hidratação, quando a gente vai falar sobre hidratação no esporte, principalmente, de alto rendimento, não funciona só na água. Sim. A gente tem diversas outras coisas que englobam a hidratação. Seriam outras ferramentas que vocês utilizam? Outras ferramentas, outros suplementos também que a gente coloca para melhorar a hidratação. Porque a hidratação, se você só consome a água, ela não vai reter dentro do organismo daquela pessoa. A gente precisa de algum mecanismo que faça essa retenção. Sim. Normalmente é o sódio que a gente trabalha. Tem eletrólitos que a gente precisa colocar também na hidratação desse atleta. Além da água de coco, reposição de carboidratos e de proteína durante aquela hidratação também, que é muito importante para, como você falou, o transporte daquilo tudo, disso, que nada melhor do que a hidratação para transportar todos os outros nutrientes que a gente precisa mais rápido ali, né? Sim. E quando fala de glicogênio muscular, tá totalmente ligado com a hidratação também. Exatamente. Porque o que vai transportar aquele glicogênio rápido, normalmente do gel de carboidratos,
Além dele, tem a água também, tem Sim. o suco natural que ele vai tomar depois da atividade. Sim. Ou água de coco, maltodextrina, também tem diversos suplementos que a gente trabalha para hidratar aquele atleta de forma correta, repondo todos os nutrientes que ele perdeu durante aquela atividade. Então a hidratação, ela é muito mais complicada do que parece na realidade, porque tem um bastidor ali que as pessoas não veem, desconhecem. Exatamente. Então, mais uma vez, a importância do profissional por trás de tudo isso. E eu acredito que hoje todos os clubes trabalham dessa forma, né, Guilherme? Tipo, tem uma equipe multidisciplinar e dentro dessa equipe multidisciplinar existe um trabalho bem sério de nutrição, né? Sim, a grande maioria dos clubes brasileiros tem, principalmente os profissionais, né? Sim. Como é uma parte, acaba ficando meio caro para clubes menores. Sim. Porém, a obrigatoriedade continua para todos os clubes. Sim. Pode ser uma visita ali, regular ali. Às vezes, né, o nutricionista está presente, mas sempre tem um cardápio, sempre tem uma suplementação ali para determinado atleta que precisa. O nutricionista ele já está bem respaldado também por isso, por todos os lados, para ele estar dentro daquele clube. Sim. Em todas as modalidades, não só no futebol. Certo, bacana isso. Guilherme, e quais são os maiores erros que podem comprometer o rendimento de atletas de alta performance? A nutrição ela vai dar uma volta muito grande para chegar em todos os fatores. Igual eu falei sobre a hidratação. Sim. Em todos os tópicos que você comentou, eu sempre volto na hidratação. Na hidratação. Então, todos os carboidrato, proteína, lipídio, hidratação, tudo isso aí vai completar esse quebra-cabeça para deixar aquele atleta o mais tranquilo possível na hora de jogar. A pessoa também, do público em geral, ela vai usar aquilo ali a favor dela e a gente vai conseguir ter a melhor performance e direcionamento para aquele ser humano que está sendo tratado, né? Perfeito, você disse uma palavra muito interessante que é realmente um quebra-cabeça, que vai de time para time, de indivíduo para indivíduo, de profissional para profissional. Vocês vão alinhando tudo isso, ajustando tudo isso, para que vocês tenham um todo, né, que é um time, é o atleta em primeiro lugar, e depois o time. Então, realmente é um quebra-cabeça que precisa ser bem montado para que vocês consigam excelência, né? Exato. Dentro do clube tem diversos profissionais e a gente trabalha sempre em conjunto para melhorar o atleta final. Certo. Que ele que vai ser o maior beneficiário desse serviço. Perfeito. E que vai beneficiar o nosso trabalho também. Porque ele nada mais é do que o resultado final do meu trabalho, do trabalho do médico, do trabalho do preparador físico e do técnico em si. Exato. Toda a comissão técnica vai depender daquele atleta resolver dentro de campo. Exatamente. Então, o trabalho tem que ser 100% alinhado entre todos os campos, né? Sim. Todas as outras profissões, para desenvolver o atleta ali da melhor forma e o time ficar bem alinhado. Perfeito. E, Guilherme, dentro do time, vocês têm atletas de diversas idades, né? As idades são variadas. Como funciona o alinhamento e o plano alimentar entre eles? Porque tem o pessoal mais velho, mais novo, o pessoal que está chegando no time. Como vocês alinham isso? Então, isso daí é um tópico que eu queria muito falar. Além da idade, existem diversos atletas de diversos lugares do Brasil. Certo. Não necessariamente só daqui do Paraná ou de São Paulo. Existem legal. Os jogadores que vêm do Nordeste, que vêm do Sul. Então, a refeição que eles fazem, ela é, às vezes, completamente diferente. Exato. Tudo isso a gente tem que alinhar para aquele atleta ter a mesma quantidade de nutrientes que o outro atleta tá recebendo também. Sim. Individual, obviamente, só que com as necessidades dele todas batidas. Sim. Porque senão aquele atleta vai ficar para trás. Os macronutrientes, tudo alinhado ali. Porque muitas vezes a gente está num país que é um país continental e que muitas vezes as pessoas têm hábitos alimentares diferentes, até mesmo
pela região que vive, né, Guilherme? Então, muitas vezes o pessoal vem do Nordeste, tem um hábito alimentar que não se condiz com o nosso hábito alimentar aqui, né? E aí, além de tudo, mais uma vez a gente volta no quebra-cabeça, né? Vocês têm que pegar tudo isso, porque vocês têm que alinhar essas refeições para que tudo fique ali ajustado, mesmo eles comendo de uma forma diferente, né? Mas que todos os atletas tenham praticamente todos os nutrientes similares. É isso. Sim, além disso, ainda tem a parte da criação, que aquele atleta recebeu durante a infância inteira, até ele se tornar um jogador profissional, ir para o clube. Mas sempre as pessoas têm essas diferenças, sim, mesmo que não sejam de região para região. Sim. Além disso, voltando na pergunta, foi sobre a idade. Tem também a seletividade alimentar dos atletas mais jovens, sim, que eles às vezes não gostam muito da salada, do legumes ali, né? Mas a suplementação pode entrar também como um auxílio. Sim. Além de ser um a mais, ela pode ser também aquele amigo do nutricionista para auxiliar aquele atleta. Sim. E o fator idade, quando ela é mais avançada, o atleta já está com aquele... a recuperação um pouco mais lenta, tudo isso tem que ser pensado para aquele atleta, para o pós-jogo dele ser um pouco mais bem feito. Sim. O nutricionista tem que ter um olhar muito clínico e humano também. Sim. Do que está acontecendo ali, né? Exatamente, de todo o fator ali, porque senão ele tem uma decisão errada que pode comprometer aquele jogador e até o clube. Exatamente. Então, além de tudo, tem que ser bons profissionais atuando dentro desse time e juntamente com a equipe multidisciplinar, né? Porque ali vocês vão ter nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, muitas vezes psicólogos, eu não sei se vocês têm, psicólogos que trabalham junto com vocês. Então é uma gama muito grande de profissionais que todos têm que estar ali entrelaçados, interligados e conectados para fazer o melhor trabalho dentro da sua área, para que vocês consigam ter o melhor resultado, né? Exatamente. E quando você fala sobre um bom trabalho dentro da sua área, você também está ajudando o seu colega. Exato. Porque se eu tenho um ótimo olhar clínico dentro da nutrição, eu consigo enxergar, por exemplo, no Marcão, que é o meu atleta de futebol, vamos falar que o Marcos é o meu zagueiro do meu time, sim, e ele vem com uma queixa para mim que ele está com dificuldade na casa dele, por isso que ele não está se alimentando corretamente, então eu já posso encaminhar ele para um psicólogo, ou ele está com outro problema físico que ele ainda não falou, que ainda está guardando ali porque ele está com medo. Sim, muitas vezes é até cortado do time, exatamente, né? Exatamente. Eu já passo para o fisioterapeuta e a gente já tem que ter aquela conversa no bastidor ali, ela é extremamente importante entre os profissionais do clube, porque a gente tem um único só objetivo, mesmo que tenha tantas outras áreas dentro do time, mas a gente tem um só objetivo, que é sempre ganhar o campeonato, chegar o melhor possível naquela temporada, para entregar o máximo para aquele jogador, o máximo possível que a gente consegue para ele nos dar o resultado final. Sim, porque nada mais é do que apresentar o resultado do trabalho de vocês, né? Exato. Então, pessoal, o que vocês veem no campo, todo aquele show que vocês veem no campo dos atletas, por trás de tudo isso, existem os bastidores, que é bem árduo, de profissionais muito bem preparados e capacitados, todos interligados para que possam entregar o melhor resultado. Porque muitas vezes o pessoal vai lá no campo vaiar e tal, mas não sabe o que acontece por trás. Lógico que todo mundo busca o melhor resultado, mas esse resultado vem de um trabalho muito forte por trás do que a gente não vê, né? E a nutrição está aí para nos provar e nos mostrar isso. E também a gente aqui falando sobre atletas, mas também diferenciando isso, né, Guilherme? Atletas, eles vão no seu limite, eles estão todos os dias comprometidos com o seu limite para o objetivo, que é ser campeões, né? Então, geralmente, o atleta ele vê só isso, ser campeões. E diferenciando para o lado das pessoas comuns, que elas precisam realmente também ter um trabalho acompanhado de nutricionistas, mas dentro da sua rotina de trabalho, da sua rotina de estudo e da sua rotina convencional de vida, sempre buscando a sua melhor versão e a sua melhor posição de saúde, né? Eu sempre gosto de brincar aí com o seu melhor plano de saúde. Então eu acredito que é isso, né?
Guilherme, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu acredito que foi bem bacana, esclarecedor para o pessoal, principalmente o pessoal que curte futebol, que aí são os apaixonados pelo Londrina. Quero que você deixe aí uma mensagem para o pessoal, para o nosso público aí, uma mensagem, sei lá, de saúde, de vida, para que eles possam se cuidar. Cara, primeiro eu queria agradecer você pelo convite. Eu que agradeço. Foi muito honroso da minha parte poder aceitar esse convite seu, para poder falar um pouquinho aqui sobre Sim. a minha área de atuação futura, principalmente. O futebol sempre foi algo para mim muito importante, bacana, muito legal. E para todo mundo que acompanha e gosta de futebol, vocês ficam com mais um pedaço desse esporte que é tão grande aqui no nosso país, principalmente. Sim, é um leque gigantesco, né? E assim, acho que é a paixão de todo mundo, né? E aí, vocês aí trabalhando. Exato. Fiquem com o próximo vídeo também, já posso falar do próximo? Sim. Fiquem com o próximo vídeo e a minha frase é: apenas façam o que tem que ser feito. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez você, a sua presença, por ter disponibilizado um tempinho, porque é uma correria, você estava viajando com o time, chegou ontem, né? Chegou esses dias aí, e eu já não vou marcar, a gente já estava conversando há alguns dias, então é uma correria, porque ele trabalha com o time, sempre está viajando, jogos e não sei o quê, e aí ele sobrou um tempinho aqui, a gente está aqui gravando rapidinho, porque logo ele já tem que correr com o time, então quero agradecer demais por você ter contribuído aí com o nosso canal, falando um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá no Londrina e sobre o conteúdo do seu trabalho também. Perfeito. Muito obrigado. Você trabalha com as redes sociais, né? Você tem a sua rede social individual que não é conectado com o Londrina, né? Fala pro pessoal aí as suas redes sociais. Sim, Gui Rios, se eu não me engano, vai estar aqui. A gente vai deixar aqui, ó. Mas daí tem Gui Rios Nutrição, o meu profissional, certo. E futuramente eu vou estar atendendo também, vou estar com a agenda aberta para pessoas comuns. Para pessoas comuns, jogadores de final de semana, como a gente falou. Exato. E daí a gente vem para esse lado, voltado para o futebol também, futebol amador, futebol profissional. Categoria de base também. Sim, é importante falar isso, porque assim, hoje aqui a gente se fechou ao alto nível e ao time profissional, mas a nutrição, ela está presente nos times de base, ela está presente também no pessoal que só joga por esporte mesmo, por uma prática de atividade física, né? Tudo isso a nutrição está por trás, precisa ter esse foco, né? Gui, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer de coração. Obrigado mesmo por você ter aí separado um tempinho para contribuir com a gente aqui no canal. E peço para vocês, sigam ele aqui, ó, no canal, no Instagram dele, que é a rede que você mais usa, né? Exato. No Instagram dele. Já quero pedir para quem não é inscrito no nosso canal, também que se inscreva no canal, dê aquele like para impulsionar o nosso canal. E acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver conteúdos interessantes como esse, vocês vão ficar sabendo, vão ser alertados, e comentem também de onde vocês estão falando, para que a gente saiba até aonde o nosso conteúdo está chegando. Quero desejar para vocês um grande abraço e fique sempre aqui no nosso canal, porque a gente sempre vai falar e trazer para vocês tudo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Aí! É isso.